Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a aula de hoje falando de um processo muito importante que ocorre em soluções e que a gente pratica no nosso dia a dia. Imagina que você tenha, por exemplo, um suco super concentrado, daqueles que são vendidos em supermercado, tipo um suco de maracujá, e que você quer beber esse suco, né? Você não vai tomar tão concentrado, porque você não vai aguentar tomar tão concentrado. Você vai preparar um suquinho um pouquinho menos concentrado, um pouquinho mais diluído, uma solução menos concentrada. A gente vai colocar um pouco do produto no copo e vai jogar a água lá dentro para promover aquilo que a gente chama de diluição, né? Diluição é um processo que se usa muito em laboratório de química, né? Você tem soluções muitas vezes de algumas substâncias que são guardadas, que são as chamadas soluções de estoque ou soluções estoque, que elas são mais concentradas, e aí você pega essas soluções estoque e você adiciona o seu solvente para obter soluções menos concentradas ou com concentrações variadas que te interessam em algum momento, ou para fazer alguma reação, ou para fazer algum experimento. Então, o processo de diluição é muito importante. Simplesmente, quando você fala diluição, diluição é você fazer a adição de um solvente. Você vai fazer a adição de um solvente. E a hora que você faz a adição de um solvente numa solução, necessariamente você vai ter já a diminuição da concentração daquela solução. Então, nós podemos ver exatamente aqui. Então, imagine que nós temos aqui uma solução qualquer nesse desenho número 1, tá? Nessa situação que eu vou chamar de situação inicial, situação I, e a situação final, tá? Que é a situação F. Vamos imaginar que aqui tem uma certa quantidade de soluto aqui. E essa quantidade de soluto vai continuar a mesma aqui nessa solução final. Só que daí eu faço a adição, por exemplo, vamos imaginar que o solvente é a água, né? Eu adiciono um certo volume de solvente, um volume de água aqui, e claro que o volume vai aumentar. Só que note, claro que eu fiz de forma imprecisa, mas a quantidade de soluto aqui na situação final comparada com a situação inicial é a mesma. A única coisa que mudou foi o volume, porque você adicionou água, você adicionou solvente. Então você fez o processo de diluição. Diluição é simplesmente isso: adicionar um solvente de maneira a tornar a concentração da solução menor, né? Claro que conceitualmente é isso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tratar isso de forma mais quantitativa. A pergunta que a gente quer responder é, por exemplo, quanto de água eu vou ter que colocar para que a concentração inicial atinja uma certa concentração final? Ou simplesmente, se eu adicionar uma certa quantidade de água, qual que vai ser a concentração final do sistema? São essas perguntas que a gente quer responder. Então a gente vai quantificar de maneira a deixar isso bem claro e bem simples até de calcular. Mas uma coisa muito importante é o seguinte, né? A gente sabe que a massa do soluto, que eu tenho chamado sempre de M1, né? A massa do soluto, mas eu vou reescrever aqui. Massa do soluto, ou simplesmente o número de mols do soluto, está sempre, durante o processo de diluição, constante. Então, se eu falei que tem uma massa de soluto aqui, um certo número de mols de soluto, aqui também vai ter o mesmo M1 e o mesmo N1. Só que eu posso... Aquilo que vai mudar é aquilo que eu vou escrever agora em verde, que é o volume inicial
Aqui eu vou ter um volume final, que é o volume inicial mais o volume de água. E certamente eu posso dizer que a concentração inicial vai ser diferente da concentração final, tanto a comum. A concentração molar vai também ser diferente da concentração molar final, a inicial vai ser diferente da final. Podemos dizer que a porcentagem em massa inicial vai ser diferente da porcentagem em massa final de soluto, porque afinal você adicionou o solvente, então você tem uma massa total final maior, né? Então nós temos essas modificações. E o que a gente sabe também, só de fazer uma avaliação rápida aqui, é que se concentração é massa do soluto sobre volume, assim como a concentração molar é o número de mols do soluto sobre volume, e a porcentagem em massa também é a massa do soluto sobre a massa total, né, da solução, note que o fato de sempre o numerador permanecer constante nos indica exatamente a conclusão qualitativa que a gente teve, que é, a hora que você aumenta o volume pela adição de solvente, a concentração diminui. Isso acontece em todos os casos. Você está aumentando o denominador, numerador fixo, claro que o resultado da conta é a diminuição, por exemplo, da concentração comum, da concentração molar. Aumentou a massa total, vai diminuir a porcentagem em massa, certo? Então, nós sabemos disso daí, é o comportamento inverso, né? Então, dado isso daqui, vamos estabelecer algumas relações quantitativas como a gente prometeu, que são as seguintes, né? No processo de diluição, a gente sempre compara o início do sistema, o estado inicial do sistema que a gente chamou, e o estado final do sistema que a gente chamou de F aqui. E a gente pode escrever o seguinte, que a massa M1 do soluto continua igual à massa M2 no soluto no início e no fim. Só que M1, se a gente olhar para essa fórmula, concentração é M1 sobre V, a massa pode ser escrito como concentração vezes volume. Então você tem concentração inicial vezes volume inicial, que é igual à massa final, que é concentração final vezes volume final. Essa é uma relação muito bacana que a gente pode usar em diluição. O comportamento inverso, inversamente proporcional da concentração de volume. Enquanto a concentração diminui, o volume aumenta. Lembra que duas grandezas cujo produto é uma constante são inversamente proporcionais, que é o caso da diluição. A mesma coisa da constância da massa do soluto, a gente pode escrever da porcentagem em massa. Então você pega aqui, está vendo a nossa mãozinha aqui circulando a expressão matemática do título em massa? Então a gente pode escrever a massa do soluto como sendo o quê? Título vezes massa total. Então vamos lá. Vamos escrever isso daqui. Título inicial vezes o quê? Massa total inicial igual a título final vezes massa total final. É a segunda relação que a gente pode usar. De novo, uma relação de inversamente proporcional. Só que da mesma maneira que a gente fez com a massa do soluto, eu posso fazer com o número de mols. Então eu tenho que o número de mols no início é igual ao número de mols no quê? No fim. E a gente, ao invés de usar a concentração comum, nós podemos usar a concentração molar. Então, vamos lá, vamos usar a nossa concentração molar. Então, o número de mols é o quê? É a massa molar inicial da solução. É a concentração molar inicial da solução vezes o volume inicial. Igual a concentração molar final da solução vezes o volume final. Fácil de lembrar, porque muito parecido com essas duas anteriores. Como tem que ser, né? Aumentou o volume, concentração tem que diminuir. Certo? A única coisa que você tem que ficar atento aqui, por favor, é a seguinte. Se você usa
por favor, a concentração. A unidade de concentração aqui antes da igualdade, ó a mãozinha. Você tem que usar a mesma unidade de concentração depois da igualdade. Volume também. Volume inicial tem que ser igual a unidade do volume inicial que você usou é igual à unidade do volume final. Mesma coisa para as expressões aqui de baixo, tá? Você tem uma vantagem dessas expressões. Se a concentração está aqui em grama por litro, você pode usar o volume em ml. Você pode usar o volume em unidade que você quiser. Não precisa casar com a unidade do grama por litro, grama por ml, da concentração, não. A única condição é que a unidade da concentração tem que ser igual no início e no fim, e a unidade do volume tem que ser igual no início e no fim. Tá? Não precisa casar essas coisas antes da unidade, depois da unidade e depois da igualdade. Tá? Você só precisa casar entre as grandezas, concentrações com a mesma unidade e volumes com a mesma unidade, certo? Legal, então isso é o que eu queria falar da formalização sobre diluição. Volto aqui já para resolver 2 exemplos para vocês, tá bom? Grande abraço!